Meu pai brincou que eu era o erro durante o discurso dele na nossa reunião de família. Todos riram, menos eu. Então, enquanto todos se divertiam, arrumei minhas coisas e fui embora sem dizer uma palavra. Agora eles estão me ligando. Parte 1. Tenho pensado se devia compartilhar isso há um tempo, mas acho que preciso de uma perspectiva externa sobre o que aconteceu. Isso não vai ser fácil, mas aqui vai. Tenho 26 anos e isso aconteceu há alguns meses, numa reunião de família. Tenho pensado muito nisso e ainda não consigo entender exatamente como me sinto a respeito. Deixa eu te contar como foi. Era uma tarde de domingo e estávamos todos reunidos na casa dos meus pais para comemorar o noivado da minha irmã mais nova, Emily. Emily é a caçula da família. E eu admito que sempre me senti como a estranha no ninho. Sou a filha do meio, então você pode imaginar como isso é. Sempre tive que me esforçar 2 vezes mais para ter qualquer tipo de atenção ou validação. Travis, meu irmão mais velho, sempre foi o filho perfeito. E Emily, bem, ela é a criança de ouro. Pelo menos aos olhos do meu pai. Não quero que isso soe como uma sessão de autopiedade, mas meu relacionamento com meu pai, Rick, sempre foi complicado. Ele não é uma pessoa horrível, mas é muito focado em aparência e sucesso. E quando se trata de mim, é como se ele sempre fizesse essas alfinetadas sutis, e às vezes nem tão sutis, sobre como eu não sou tão boa quanto Travis ou Emily. Passei anos internalizando isso, tentando me convencer de que não me incomodava. Mas há um limite para o que uma pessoa pode aguentar, sabe? Enfim, estávamos todos na casa para a festa de noivado. Aquela coisa típica de família. Petiscos, gente conversando, bate-papo. Eu não esperava nada demais. Era só mais um evento de família, certo? Em algum momento da festa, Rick se levantou para fazer um brinde. Eu sabia que isso ia acontecer. Ele é o tipo de pessoa que adora ser o centro das atenções em qualquer evento. Então ele se levanta, limpa a garganta e começa a falar sobre como está orgulhoso de Emily, como ela se tornou uma pessoa maravilhosa, como ele está ansioso pelo casamento, todas aquelas coisas típicas de pai. E então ele diz algo tipo, e claro que não podemos esquecer da Olivia, minha filha do meio. Meu bebê ops. Honestamente, achei que tinha ouvido errado no começo. A sala ficou em silêncio por um segundo. E então percebi o que ele tinha acabado de dizer. Ops. Bebê. Foi assim que ele me descreveu na frente de todo mundo. Agora, não sei se Rick estava tentando ser engraçado, mas houve um momento de silêncio antes de algumas pessoas rirem sem graça. Emily e Travis estavam rindo junto com todos os outros e minha mãe estava sorrindo educadamente, como se fosse só mais uma piada comum da família. Mas por dentro eu me sentia como se estivesse me afogando. Senti meu peito apertar, a respiração ficando curta. Não foi só a piada, foi o jeito casual como ele disse. Como se fosse um fato conhecido. Como se fosse algo que eu devia aceitar e ir junto. Ele continuou dizendo, a Olivia veio um pouco antes da hora. Foi uma surpresa. Mas olha, ela deu certo. Está aqui agora, né? Eu podia sentir meu rosto esquentando, minhas mãos tremendo. E nem era a primeira vez que ele fazia algum comentário sobre eu ser um erro. Ele já tinha feito isso antes, mas sempre sussurrando ou só entre ele e minha mãe. Dessa vez ele fez isso na frente de todo mundo e todos riram. Não sei por que isso me atingiu tão forte dessa vez, mas atingiu. Foi como se ele estivesse me tratando como uma piada, como se eu não merecesse nem um segundo de consideração. E ninguém parecia se importar. Olhei ao redor para as pessoas que conheço a vida inteira e me senti como uma estranha. Meu pai, o homem que devia estar do meu lado, estava lá na frente de todo mundo, me humilhando casualmente. Não sei quanto tempo fiquei parada ali antes de sair do transe, mas eu não aguentava mais. Eu não podia ser a piada. Sem dizer uma palavra, peguei minha bolsa, me levantei e saí da sala. A última coisa que ouvi foi meu pai ainda falando, tentando arrancar risos com outra coisa. Não tenho certeza se alguém percebeu que eu estava saindo no começo, mas não me importei. Não disse a ninguém que estava indo embora. Não senti necessidade de me explicar. Só queria sair dali. A viagem de volta para casa foi um borrão. Lembro de segurar o volante com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Nem liguei o rádio, só dirigi em silêncio, tentando me acalmar. Mas não conseguia parar de pensar no que tinha acontecido. Em como foi fácil para o meu pai me transformar na piada. Em como todo mundo simplesmente aceitou aquilo. Parecia que tudo que eu vinha sentindo há anos explodiu naquele momento. Quando cheguei em casa, nem me dei ao trabalho de ligar para ninguém. Não queria conversar com ninguém. Não queria ouvir o que eles tinham a dizer sobre aquilo. A única coisa que fiz foi mandar uma mensagem para Emily dizendo que sentia muito. Mas que eu não podia ficar. Ela tentou me ligar na hora, mas eu ignorei. Não queria ouvir desculpas nem ela me dizendo que eu estava sendo sensível demais. Não queria ouvir nada. Nas horas seguintes, meu celular não parou de tocar. Eu via as mensagens chegando. Primeiro da Emily, depois do Travis e, finalmente, do Rick. Todos perguntando onde eu estava, por que tinha saído, o que tinha acontecido. Eu não respondi. Não consegui. Aquela noite, só fiquei sentada no meu quarto, rolando as redes sociais, tentando me distrair do que tinha acontecido. Mas eu não conseguia parar de pensar naquilo. Em como meu pai transformou algo que devia ser uma celebração em algo que pareceu um insulto.
E em como, mesmo depois de tudo, eu não sabia como encarar eles. Os dias seguintes passaram como um borrão, mas não do tipo que faz você esquecer as coisas. Foi mais como se minha vida tivesse virado um loop interminável de mensagens, ligações e vozes na minha cabeça dizendo que o problema era eu. Meu celular não parava de vibrar. Rick estava ligando a cada poucas horas, deixando recados furiosos. Emily e Travis mandavam mensagens sem parar, perguntando o que estava acontecendo, dizendo que eu estava exagerando. Eu não aguentava. Era como se todos estivessem tentando me fazer acreditar que eu estava reagindo demais. Eu não respondi. Não consegui. Mas isso não os impediu. No terceiro dia depois da festa, minha mãe, Karen, finalmente me mandou uma mensagem. Foi curta e direta. Olivia, não sei o que está acontecendo com você, mas Rick está chateado. Você precisa ligar para ele. Estamos todos muito decepcionados com a forma como você lidou com as coisas. Não piore ainda mais. Fiquei olhando para a mensagem dela por muito tempo. Não sabia o que doía mais, o fato de ela estar do lado do Rick ou o fato de não conseguir nem ver porque eu estava magoada. Passei anos tentando conquistar a aprovação dela, tentando ser a filha que ela queria que eu fosse. Mas ali estava ela, defendendo o Rick como se tudo estivesse bem e como se eu fosse quem causou toda a confusão. Mas não era só isso. Eu tinha a sensação sufocante de que ela estava tentando me fazer sentir culpada por ter ido embora. Era como se todos quisessem que eu pedisse desculpas por estar magoada. Todos queriam que eu fingisse que não importava. Quando Rick me chamou de erro na frente de todo mundo, eu não podia acreditar que aquilo estava acontecendo. Naquela noite, Rick me deixou outro recado. Esse era diferente. Havia menos raiva na voz dele, mas mais condescendência. Ele falou com aquele tom que eu conhecia tão bem desde pequena. Aquele tom que sempre me fazia me sentir pequena, como se eu fosse algum tipo de incômodo. Olivia, estive pensando em tudo. Sei que você está cheia de emoções agora, mas precisa entender uma coisa. Eu não quis te magoar. Foi só uma piada, e todo mundo riu. Talvez você precise relaxar um pouco. Você tem que parar de ser tão sensível. Já faz anos, e eu ainda estou esperando você crescer. Fiquei sentada ali segurando o celular, com aquelas palavras ecoando na minha mente, ainda estou esperando você crescer. Foi isso que ele disse. E eu percebi uma coisa. Meu pai sempre achou que era eu quem precisava mudar. Ele sempre achou que o problema era eu. Eu não era quem precisava crescer. Eu era quem foi tratada como criança a vida inteira. Não importava o quanto eu envelhecesse, o quanto me esforçasse, o quanto conquistasse, nunca era o bastante. Nem consegui ouvir o resto da mensagem. Apaguei na hora. E não era só o Rick. Emily estava me ligando sem parar. E cada vez que eu ignorava, as mensagens ficavam piores. No começo, ela tentava ser compreensiva, perguntando se eu estava bem. Mas no terceiro dia, ela começou a mandar mensagens tipo: "Ah, vai, Liv. Já deu. Isso é ridículo. Você não pode ficar brava para sempre." E aí teve essa aqui. Se assistiu até aqui, então me segue para não perder a continuação daqui uma hora. Meu pai brincou que eu era o erro durante o discurso dele na nossa reunião de família. Todos riram, menos eu. Então, enquanto todos se divertiam, arrumei minhas coisas e fui embora sem dizer uma palavra. Agora eles estão me ligando. Parte 2. Eu entendo que você está magoada, mas isso é família. Você está sendo egoísta agora. Você está machucando todos nós, não só a si mesma. Isso doeu. Era a mesma coisa que Rick sempre fazia. Virava a situação e fazia parecer que o problema eram as minhas ações, não o que eles tinham feito comigo. Emily, que sempre foi um pouco bajuladora, agora estava repetindo tudo o que Rick sempre disse. Ela estava do lado dele, me dizendo para deixar isso pra lá. A princípio eu pensei que talvez ela simplesmente não entendesse o quanto aquele comentário tinha me machucado. Achei que talvez ela não soubesse como era crescer sob a sombra das expectativas perfeitas de Rick, sempre sendo aquela que ficava aquém. Mas quanto mais eu pensava, mais percebia que Emily não era apenas ignorante, ela era cúmplice. Ela tinha visto como Rick me tratava ao longo dos anos e, em vez de me defender, sempre ria junto com ele. Sempre fez vista grossa porque era mais fácil assim. Agora ela estava fazendo a mesma coisa, me dizendo para simplesmente superar. E então havia o Travis. Eu não tinha ouvido nada dele por um tempo, e acho que estava esperando que ele fosse o único a me ligar do nada, aquele que veria o quão errado tudo isso era. Mas não. Ele me mandou uma mensagem, e era quase exatamente como a da Emily. Você realmente passou dos limites dessa vez, Liv. Você só está dificultando tudo para todos nós. Pare de ser tão dramática. Isso doeu, mas não tanto quanto as palavras de Rick. Travis sempre foi o filho de ouro de Rick. Ele não podia errar aos olhos de Rick. E acho que isso passou para ele, porque agora ele estava defendendo o Rick. Era como se todos tivessem escolhido um lado, e eu era a única deixada de fora, com ninguém sequer tentando entender por que eu me sentia daquela forma. Não sei quanto tempo fiquei sentada olhando para o celular, mas finalmente cheguei ao meu limite. Eu não aguentava mais. Eu não podia continuar sendo a que mantinha essa família unida quando ninguém mais se importava o suficiente para fazer o mesmo por mim. Eu não podia continuar sendo aquela que sempre fazia sacrifícios, que sempre tentava manter a paz, apenas para ser ignorada, menosprezada ou, pior ainda, ser a piada da família inteira. Foi quando tomei minha decisão. Eu tinha acabado.
Não ia mais deixá-los me tratar assim. Eu não ia mais implorar pela aprovação deles. E eu não ia mais ficar esperando que mudassem de ideia sobre mim. Mas o que eu não esperava era o quão rápido as coisas escalariam depois disso. As ligações não paravam e as mensagens continuavam chegando. Mas dessa vez o tom era diferente. Agora eles estavam começando a ficar com raiva. Rick estava exigindo uma explicação. Emily me acusava de estragar tudo. E Travis? Bem, Travis foi o pior de todos. Ele me chamou de rainha do drama e disse que eu ia destruir a família se não voltasse. Eu não sabia o que fazer. Queria me manter firme, mas sentia o peso de tudo me esmagando. A pressão estava crescendo, e eu não sabia por quanto tempo mais conseguiria resistir. Mas justo quando eu estava prestes a ceder à pressão, algo aconteceu que me fez perceber que eu não podia voltar atrás. Recebi uma mensagem de Rick. Era curta, mas foi a gota d'água. Ele escreveu: "Você é realmente o problema aqui, Olivia. Talvez se parasse de ser tão egoísta e infantil, poderia fazer parte dessa família de novo." A mensagem de Rick me atingiu mais forte do que todas as outras. Talvez se você parasse de ser tão egoísta e infantil, poderia fazer parte dessa família de novo. As palavras dele arderam de uma forma diferente das outras. Aquilo não era só um pedido para eu me desculpar. Era um desprezo. Era Rick finalmente colocando tudo às claras. Eu não era boa o suficiente para ele, e nunca tinha sido. Ele não estava mais apenas chateado com a situação. Ele estava deixando claro que eu era quem precisava mudar se quisesse me encaixar na família. Fiquei olhando para a tela por um bom tempo. Podia sentir minha mão tremendo, mas não de medo. Não, era raiva. Raiva pura, fervente. Não era só o que ele tinha dito. Era tudo. Todos os anos sentindo que precisava provar meu valor para ganhar a aprovação dele, só para ele me desprezar como um erro. Todos os momentos em que me senti invisível. Sempre em segundo plano enquanto Travis e Emily recebiam elogios. Todas as vezes que fiquei em silêncio, tentando manter a paz. Tentando ser a boa filha, a boa irmã. Porque era isso que esperavam de mim. Bem, não mais. Coloquei meu celular de lado e fui até a pequena escrivaninha no canto do meu quarto. Lá, em uma gaveta, eu tinha um caderno onde escrevia muitas das coisas em que vinha pensando ao longo dos anos. Muito daquilo eram pensamentos rabiscados, coisas que eu não ousava dizer em voz alta para ninguém, especialmente para Rick. Mas naquele momento, eu sabia que era hora de começar a colocar tudo em prática. Eu não podia continuar calada, e não ia deixar que eles pensassem que eu estava errada. Peguei uma caneta e comecei a escrever. Eu não ia mais aceitar aquilo. Não era só sobre sair de um evento de família. Era sobre me impor, mostrar a todos que eu tinha terminado de deixá-los me pisarem. Eu não era quem precisava se desculpar. Eu não era quem tinha cometido um erro. O primeiro passo foi colocar minhas finanças em ordem. Meu trabalho era estável o suficiente para que eu pudesse viver de forma independente. Eu vinha juntando uma poupança aos poucos nos últimos anos, por precaução. Sempre soube que em algum momento talvez tivesse que ir embora. E agora sentia que esse momento havia chegado. Passei os dias seguintes planejando cuidadosamente. Eu não ia confrontá-los de frente. Não, isso não seria satisfatório o suficiente. Eu precisava fazê-los sentir o que eu vinha sentindo todos esses anos. A dor de ser invisível. De sempre ter que provar meu valor. Comecei pelo negócio do Rick. Ele tinha uma empresa de construção pequena, mas moderadamente bem-sucedida. Não era grande, mas ele se orgulhava dela. Na verdade, a empresa era a identidade dele há anos. Era a única coisa com que ele realmente parecia se importar, fazê-la crescer, e adorava se gabar disso nas reuniões de família. Era a única vez em que parecia remotamente satisfeito consigo mesmo. Mas isso também o tornava insuportável. Durante semanas eu fui reunindo pequenos detalhes. Coisas que eu sabia que feririam o orgulho dele, coisas que eu sabia que atingiriam onde mais doía. A empresa dele não era tão sólida quanto ele pensava. Os funcionários não eram tão leais quanto ele acreditava, e alguns dos negócios dele eram um pouco mais questionáveis do que ele admitia. Eu não queria destruir o negócio dele, mas queria que ele sentisse o que eu sentia. A lenta realização de que tudo que ele construiu talvez não fosse tão estável quanto imaginava. Então entrei em contato com algumas pessoas, não era ilegal, exatamente. Mas consegui reunir informações suficientes para deixar as coisas desconfortáveis para ele. Algumas ligações, alguns boatos espalhados para as pessoas certas, e de repente a reputação dele começou a se desgastar nas bordas. Nada muito óbvio, só o suficiente para fazê-lo duvidar de tudo. Enquanto isso, Emily e Travis continuavam me mandando mensagens. Eram implacáveis. Eles não entendiam porque eu simplesmente não voltava, porque eu estava complicando tudo. As mensagens estavam ficando mais agressivas agora. Emily me acusava de destruir a família e agir como uma criança. Travis me mandava mensagens longas dizendo que eu precisava superar isso e parar de arrastar todos com meu drama. Eu não respondia. Nem sequer sentia vontade. Mas Rick, ele era uma história diferente. Eu podia sentir a pressão aumentando a cada ligação e mensagem. Ele não estava mais só bravo. Estava desesperado. Dava para perceber pelas mensagens que algo estava começando a dar errado com o negócio dele. Os boatos estavam ficando mais altos e ele não gostava disso.
Mas em vez de admitir que as coisas estavam saindo do controle, ele estava me culpando por tudo. Era como se achasse que eu tinha orquestrado tudo aquilo. Ele chegou a dizer em uma mensagem: se você não voltar, será responsável por destruir tudo que eu construí. Foi difícil não rir. A maneira como ele conseguia distorcer tudo, como ainda achava que podia me fazer sentir culpada. Era quase cômico. Mas havia uma parte de mim que se sentia um pouco enjoada. Se assistiu até aqui, então me segue para não perder a continuação daqui uma hora. Meu pai brincou que eu era o erro durante o discurso dele na nossa reunião de família. Todos riram, menos eu. Então, enquanto todos se divertiam, arrumei minhas coisas e fui embora sem dizer uma palavra. Agora eles estão me ligando. Parte 3. Eu não fui quem destruiu nada. Ele fez isso sozinho. Eu apenas me afastei e deixei tudo desmoronar. Uma semana se passou, e as coisas começaram a escalar. O negócio do Rick começou a ter problemas. Havia reclamações sobre projetos atrasados, e alguns de seus clientes começaram a desistir de acordos. Não era nada muito grave, mas era o suficiente para deixar Rick nervoso. Ele nunca foi bom em lidar com o estresse, e a pressão estava começando a afetá-lo. Eu percebia. Ele estava me mandando mensagens com mais frequência agora, exigindo que eu falasse com ele. Ele chegou até a ameaçar vir até meu apartamento se eu não respondesse. Naquele ponto, eu soube que era hora. Eu não ia simplesmente sair em silêncio. Essa era minha vingança. E eu precisava garantir que ele entendesse exatamente por que eu tinha feito aquilo. Eu não ia deixá-lo continuar fingindo que eu era o problema, como se eu fosse o erro na vida dele. Eu queria que ele visse que eu estava farta. Então, uma noite, quando eu sabia que ele estaria em casa, fiz algo que sabia que o atingiria em cheio. Mandei uma mensagem, curta, direta. Aproveite as consequências. Estou farta de fingir que sou seu saco de pancadas. Então bloqueei o número dele. No dia em que bloqueei o número do Rick, senti uma estranha mistura de alívio e empoderamento. O caos vinha se acumulando por tanto tempo que era quase como se eu estivesse prendendo a respiração, apenas esperando o momento certo para finalmente expirar. Eu não estava apenas me afastando da minha família. Eu estava tomando controle da minha vida, da minha felicidade. Não era mais só sobre vingança. Era sobre mim. As consequências foram tão intensas quanto eu esperava. Acho que ninguém poderia ter previsto quanto tudo desmoronaria. Depois que me afastei, pensei que o pior já tinha passado. Mas, honestamente, foi quando a tempestade realmente começou. Rick estava furioso. Eu conseguia sentir isso mesmo antes de ouvir dele. A cada poucas horas, meu celular vibrava com mensagens dele exigindo que eu me explicasse. No começo, eram aquelas mensagens típicas de você está sendo ridícula. Depois, começaram a ficar pessoais. Você realmente acha que essa é a solução? Acha que eu não me importo com você? Acha que sou algum monstro? Você está errada, Olivia. Você sempre esteve errada. Eu não respondi. Nenhuma vez. Foi difícil, mas toda vez que eu pensava em ceder, eu me lembrava daquela noite. De como ele fez aquela piada na frente de todos. De como ele me humilhou sem nem pensar duas vezes. Eu não era quem precisava pedir desculpas. Ele era. Enquanto isso, a pressão sobre o negócio dele continuava aumentando. Não eram apenas boatos. Agora as pessoas estavam começando a falar abertamente sobre seus projetos fracassados. Ele tinha empreiteiros desistindo de trabalhos, fornecedores cancelando acordos, e o pior de tudo, seus clientes estavam questionando sua credibilidade. Não era um colapso total, mas era o suficiente para fazê-lo entrar em pânico. E ele entrou em pânico mesmo. Eu me mantive distante, mas ouvia os rumores por aí. Emily e Travis estavam ligando para ele, tentando fazê-lo se acalmar. Eles estavam frustrados comigo também, mas não entendiam exatamente o que estava acontecendo. Para eles, isso era apenas uma briga de família. Para Rick, isso era uma ameaça a tudo que ele havia construído. Eu era um incômodo para ele, claro, mas mais do que isso, eu era a razão de tudo estar desmoronando. Eu não era mais apenas a filha dele. Eu era a inimiga dele. E de certa forma, era exatamente isso que eu queria. Não se tratava de destruí-lo completamente. Tratava-se de mostrar a ele que a fundação da sua chamada vida perfeita não era tão sólida quanto ele pensava. As rachaduras sempre estiveram lá. Eu apenas garanti que fossem expostas. Com o passar das semanas, fiquei no meu apartamento, seguindo meu plano. Eu estava trabalhando em tempo integral, mantendo-me ocupada e, honestamente, me sentindo mais livre do que em anos. Fiz novos amigos, comecei a fazer trabalho voluntário nos fins de semana e comecei a investir energia em coisas que realmente me faziam sentir bem comigo mesma. Eu não estava constantemente esperando pela aprovação do Rick ou da minha mãe. Eu era eu. E pela primeira vez em muito tempo, isso era o suficiente. Mas Rick não ia desistir tão fácil. Uma tarde, ouvi uma batida inesperada na porta. Quando abri, lá estava ele, parado na minha frente, com a aparência mais desleixada que eu já tinha visto. Ele não tinha se barbeado, a camisa estava amarrotada, e ele parecia um homem que tinha perdido o controle de tudo. Olivia, ele disse, com a voz surpreendentemente baixa. Podemos conversar? Eu não o deixei entrar de imediato. Fiquei ali por um momento, apenas olhando para ele. Preciso admitir que não estava esperando por isso. Eu não sabia o que esperava.
Mas vê-lo assim, vulnerável, talvez até desesperado, não fazia parte do plano. Mas não deixei que isso me amolecesse. Não podia. Não, Rick, respondi, com a voz firme. Não há mais nada para conversar. A expressão dele mudou. Surpresa. Confusão. Depois raiva. Você nem se importa mais, se importa? Acha que é assim que as coisas deveriam ser? Eu implorando para você voltar para a família? Eu não vacilei. Foi você que me fez ir embora, lembra? Eu não escolhi isso. Você deixou claro que eu nunca fui boa bastante. E agora está bravo porque não estou mais jogando esse jogo. Ele parecia que ia dizer algo, mas não disse. Em vez disso, apenas ficou parado ali, com os ombros caídos, derrotado. Era quase como se o ar tivesse sido sugado do ambiente. Eu podia ver a realidade caindo sobre ele. Seu negócio não estava se recuperando tão rápido quanto ele pensava. Emily e Travis estavam ficando impacientes com ele. Sua pequena família perfeita estava se desfazendo, e eu era o símbolo desse desmanche. Olha, eu disse após um momento. Eu não estou aqui para arruinar sua vida. Não estou aqui para destruir seu negócio. Mas estou farta de ser seu saco de pancadas. Passei minha vida inteira esperando que você me amasse, e estou farta. Você deixou claro como se sente, e eu não posso continuar fingindo que não vejo mais isso. Por um longo tempo ele não disse nada. Apenas ficou ali parado, com o maxilar travado, e então, finalmente, ele assentiu. Não foi um grande gesto, mas foi o suficiente para eu entender que ele sabia exatamente o que eu estava dizendo. Você fez seu ponto, ele disse em voz baixa, e então foi embora. Não foi o confronto dramático que eu havia imaginado, mas foi o suficiente. Eu tinha retomado o controle, e de certa forma, isso foi mais satisfatório do que qualquer explosão de raiva ou vingança poderia ter sido. Eu não precisava do pedido de desculpas dele, e com certeza não precisava da aprovação dele. Nos meses seguintes, as coisas começaram a se acalmar aos poucos. O negócio de Rick nunca se recuperou totalmente, mas não foi tão ruim quanto eu pensei que seria. Emily e Travis eventualmente pararam de ligar. Eles tinham suas próprias vidas para cuidar, e acho que perceberam que eu não voltaria, não importava o quanto tentassem me manipular com culpa. Minha mãe mandou algumas mensagens sem muito entusiasmo, mas nada muito pessoal. Foi como se todos finalmente tivessem aceitado que eu não fazia mais parte do jogo. Ainda não ouvi notícias de Rick. Tenho certeza de que ele ainda está amargurado, mas a essa altura estou apenas feliz por estar livre de tudo isso. Aprendi que não preciso deles. Nunca precisei. Não me arrependo de ter ido embora, mesmo que tenha sido difícil. Criei uma vida para mim que é minha, e finalmente estou vivendo nos meus próprios termos. E isso, no fim das contas, é a melhor vingança que eu poderia ter desejado. Se assistiu até aqui, então me segue para mais.